Fala, Fortunados, vídeos de renda fixa, tudo que você precisa saber e algumas dicas aqui, estratégias de investimento, vocês vão entender já já no vídeo aqui. Renda fixa, você sabe quanto você ganha ao ano, em priori, né? Por esse o nome renda fixa. Renda variável vem de variação, você não sabe o quanto você vai ganhar ao ano. Mas preste atenção, nesse vídeo que tem alguns detalhes aqui que a gente precisa saber para você não perder dinheiro mesmo em renda fixa. Presta atenção no vídeo, vamos até o final aqui, é coisa rápida. A primeira coisa que você tem que saber é a tributação. Muitos investimentos em renda fixa, ressalvo alguns deles, LCI, LCA, CRI, CRA, alguns deles não têm tributação, ou seja, já está embutido lá, né? Não é que não esteja, já está embutido no seu ganho, no seu rendimento que você vai ter ao ano em renda fixa. Mas outros terão essa tabelazinha aqui, ó. Enquanto na renda variável, o swing trade, né? Você vende uma ação e ganha um lucro, você paga por ela 15%. Na renda fixa, você vai ter que esperar mais de 2 anos para você chegar na alíquota de 15%. O restante é 22,5%, 20%, 17% até chegar aos 15%. Isso é sobre o seu rendimento, não é sobre o valor total. Coloquei 1.000, tem 1.500. Sobre os 500 você paga a tributação. Essa tributação é descontada na hora que você baixa seu investimento lá na corretora onde você tiver investido sua renda fixa. Isso é automático, você não precisa pagar, fazer um DARF como é em ações e em investimento em renda variável. Então, essa é uma parte mais tranquila da renda fixa. Onde comprar? Você compra em 3 modalidades. O governo, aí o famoso Tesouro Selic, em bancos, que vão oferecer várias oportunidades dentro da corretora, e empresas também, que é a famosa debentures, que a gente vai ouvir isso muito em renda fixa. Eu não vou explicar em detalhes cada investimento desse, porque senão a gente vai alongar muito o vídeo. O que eu quero explicar aqui é uma estratégia de investimento que você tem que pensar rapidinho sobre renda fixa. Bom, são 3 classes de investimento em renda fixa. Aqui eu estou falando em 3 locais para você comprar, e nesses 3 locais tem isso tudo que a gente vai falar aqui, né? Pós-fixado, indexados e esses títulos são com liquidez, ou seja, eu vou investir em um título pós-fixado, eu vou saber a taxa dele indexado a Selic, que a gente vai falar aqui já já, ou o CDI, né? Então quando você vê lá, CDB 120% CDI, CDB 100% CDI, CDB é uma classe de investimento, né? Eu estou falando de um pós-fixado. Ele está lhe pagando o que o CDI tiver ao ano. Então, se o CDI tiver, por exemplo, hoje 5,25 ao ano, você vai receber 5,25 a mais percentual do seu dinheiro ao ano, né? Se tiver 10 também, você recebe os 10. Se tiver 2, você vai receber os 2. Por isso que ele é pós-fixado e também tem liquidez. A maioria deles tem liquidez, sim. Cuidado só com liquidez. Se a gente vai ver isso já já aqui no final da explicação. Pré-fixado. Você vai acordar quando você pegar isso. Possivelmente você vai pegar isso em um banco ou no governo. Um pré-fixado. Uma taxa fixa ao ano. Não é variável aqui como se fosse um pós-fixado, né? Então, se Selic tiver a 5,25, pouco importa. Se Selic tiver a 2, pouco importa. Se Selic tiver a 10, pouco importa. Porque o pré-fixado ele vai pagar uma taxa, o nome já está dizendo, pré-fixado. Exemplo, um pré-fixado de 10% ao ano. Você vai receber os 10% ao ano. Isso, faça chuva ou faça sol, você vai receber esse valor. O risco a gente vai falar já já. IPCA+, índice de preço consumidor amplo. Então esse aqui é um investimento em inflação que ele paga mais alguma taxazinha de juros. Confunde isso, confunde, né? Mas são 3 investimentos bem simples e classe de investimento em renda fixa. Pós-fixados vai te pagar o que a Selic e a CDI tiver no momento ao ano. Pré-fixado ele te paga uma taxa fixa ao ano. E IPCA ele vai te pagar o IPCA, que é a medida da inflação nossa, do nosso país, mais alguma coisinha. Você tem que investir nos 3. Eu vou te falar já já aqui no final do vídeo. Onde comprar, já falei de novo. Selic é igual a CDI. É mais ou menos isso. Selic é a taxa de juros feita pelo governo. O CDI é uma taxa de juros entre bancos. Para quem não sabe, bancos emprestam dinheiro a bancos e emprestam dinheiro às pessoas físicas. E eles criaram essa taxa CDI, que é muito parecida com a taxa Selic que o governo criou. Aí vem uma reunião chamada Copom, a cada 45 dias, a gente ouve isso direto no Jornal Nacional, nos jornais das nossas redes de televisão, falando sobre Copom se reuniu e decidiu taxa Selic hoje a 5,25, né? Já foi menos, já foi mais. Então,
o cupom decide a taxa Selic para controlar a inflação, o IPCA. A inflação, já que a gente está tocando nesse assunto, imagine que com essa pandemia agora do coronavírus, a gente está fazendo um vídeo em 2021, ainda estamos na pandemia do coronavírus, a inflação ela está acontecendo por conta, sei lá, de falta de insumos, do próprio consumidor correndo atrás, por exemplo, de alimentação para guardar. Então, isso tudo vai aumentando o preço, tá? E para corrigir essa inflação que não é bom para nenhuma economia do mundo, o governo vem e aumenta a taxa Selic para controlar a inflação. Ou seja, se maior a taxa Selic, fica mais difícil de... Com uma taxa de juros, né? É o juros que corresponde ao CDI, empréstimo, das coisas que você pode fazer no banco, né? Isso gira a economia. Se quanto maior a taxa Selic você consome menos, se você consome menos, o IPCA diminui. É uma relação direta, né? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Ó, mais uma vez eu estou salientando e vou explicar no final em escolher os seus investimentos em renda fixa. O intuito do vídeo é te explicar isso. É seguro investir em renda fixa? Sim. Em alguns casos tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, mas aí alguns casos específicos, tá? Alguns investimentos que você vai achar aqui no governo, banco e empresas, tem o Fundo Garantidor de Crédito, não vale a pena falar exatamente o que é, mas é 250 mil em cada banco, em cada CPF listado que você investiu no banco, né? Então, se o banco falir, se der algum problema, 250 mil, o FGC paga até 250 mil que tiver lá dentro investido. Veja mais vídeos meus aqui sobre FGC. Os juros, mas tem investimentos que não tem FGC, tá? Então, pode dar calote mesmo sendo renda fixa. Cuidado. Mas, bom, é quase impossível isso acontecer, mas é prudente falar aqui no vídeo. Os juros podem influenciar no papel ao longo do tempo. Curva de juros futuros. Palavra difícil. Os juros, que é o Selic, né? Que vem para corrigir o IPCA. Ele pode influenciar no seu papel de renda fixa ao longo do tempo. Porque a curva de juros, que é uma curva que você vai ver muito parecida com a curva, quer dizer, parecida, mas com a tendência de alta, com a curva de investimentos em renda variável, você vai ver que a cada momento o governo está calculando os juros futuros que pode acontecer. Então hoje a Selic está 5,25, amanhã vai estar quanto? Vai estar mais do que 5,25? Vai estar menos? Lá em 2022 vai estar em quanto? Então é assim que se calcula a curva de juros. Isso vai influenciar no seu investimento. Eu vou falar isso já já na minha estratégia de investimento em renda fixa, que é o intuito do vídeo aqui. A renda fixa pode ser uma perda fixa por conta disso, tá? Se você investe... Vou dar um exemplo rápido aqui e a gente vai falar na estratégia aqui embaixo. Se você investe em um pré-fixado a 10%, tá? E o seu pós-fixado, ou seja, a Selic dispara, vai para 15% ao ano, né? Hoje está em 5%. Bom, é difícil chegar a uma meta dessa, mas já aconteceu. Em 2015 a gente estava assim, em 2016. O seu pré-fixado está perdendo valor, porque ele está sem nenhum interesse de outros investidores em comprar esse pré-fixado. É por isso que ele desvaloriza. É um assunto bem chato de entender, mas você vai entender porque a curva de juros de renda fixa pode ser uma perda fixa se você não fizer uma estratégia no seu investimento em renda fixa, que eu vou falar agora. Estratégia de investimento em renda fixa. Você vai investir em renda fixa, você vai fazer um teste de perfil de investidor e vai decidir primeiro quanto do seu dinheiro vai ser em renda fixa. Esse é o primeiro pensamento. Faz o teste de perfil de investidor. Eu sou um investidor conservador, eu sou um investidor moderado, sou agressivo. Eu tenho 50% em renda fixa, 60% em renda fixa, 70% em renda fixa. E daí, desse valor que você tem em renda fixa, você vai separar, é a minha sugestão, separar em 3 partes. A primeira parte você vai colocar nenhuma tipo de classe de renda fixa indexada a Selic, indexada aos juros, indexada a CDI. Isso é um caixa livre, é mais ou menos o cálculo de 6 meses de despesa, alguns que falam em 12 meses de despesa. Então, se as minhas despesas somam, sei lá, R$2.000, você tem que ter aqui investido pelo menos R$12.000 em renda fixa. Essa é uma sugestão para que você tenha caixa livre. Esse caixa livre também vai servir para você fazer preço médio e oportunidade na renda variável quando a ação que você tenha lá caia, e aí é outro pensamento. Mas a primeira parte você tem que estar indexada aos juros, ou seja, pós-fixado. Você tem que estar indexado a algum deles.
CDB com 120% de CDI, alguma coisa ligada à Selic, o próprio Selic lá do Tesouro Direto, aqui você tem caixa livre, tá? Parte 2, pré-fixado. Ué, eu não acabei de falar que pré-fixado pode ser um risco de perda fixa? Pode. Mas você vai entender por que esse risco. Mas de imediato, hoje a Selic é 5,25. Você tem que ter um pré-fixado de pelo menos 10 ou 11. E isso está disponível sim na sua corretora, lá onde você está investindo em renda fixa. Se você tem assessor ou não, você vai ver lá na listagem de investimento em renda fixa, pré-fixado, pelo menos 10% é o que eu sugiro, o dobro do investimento em pós-fixado. E por último, IPCA. Aí você vai ver vários especiais, isso aqui vai demorar um prazo, né? Todos esses dois que eu falei aqui vão ter prazos para você tirar a grana, e é por conta do